Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, enfim, saudações, meus caros telespectouvintes. Henrique aqui, e eu trago, junto com o meu grandiosíssimo amigo Guilherme, mais um episódio do nosso Livrando Cast. Olá a todos, estamos aqui novamente com mais um episódio do Livrando Cast. Vamos trazer aqui, como fizemos nos outros episódios, mais informação, mais um livro aqui resumido nesse nosso episódio. E ao longo do tempo aqui, ao longo desse nosso episódio, a gente vai detalhando melhor o livro aí, que é um livro essencial e eu acho que todos deveriam fazer a leitura desse livro, porque com certeza, de alguma forma, ele tem a acrescentar a nós. Se você é humano, você precisa ler esse livro. Vamos combinar assim, meu caro amigo. Lógico. Então, sem se aprofundar muito, acredito que você já tenha visto no título, mas a gente vai falar mesmo assim. O tema geral do nosso podcast, que a gente vai comentar no programa de hoje, vai ser sobre o livro A Linguagem dos Sentimentos. Esse livro, ele fala de sentimentos, não sendo redundante, é claro. Mas ele foca mais em sentimentos negativos, começando todo um processo desde a definição de sentimento até os sentimentos negativos mais profundos. Também fala a respeito da mágoa, do sentimento de perda. Após isso, ele também foca bastante na questão da ansiedade, que acredito que é um mal que, infelizmente, todo mundo vive hoje em dia, principalmente por conta da velocidade de informação que a gente tem atualmente. Aí, seguindo o andamento do livro, ele se aprofunda na raiva. Após falar sobre a raiva, ele mergulha no sentimento de culpa, aquele sentimento de se sentir culpado por alguma coisa e ficar para baixo com isso, e chegando nos níveis mais baixos dos sentimentos negativos, ele chega na famigerada depressão. É o mal do século. Infelizmente, é algo que vem assolando muitas e muitas vidas. Então, se você me permite, Henrique, só fazer uma colocação. Nos nossos últimos episódios, a gente destacou sobre... A gente comentou muito, né, sobre o ensinamento nas escolas, né? A gente destacou ali que as escolas ensinam muitas matérias, porém, ela deixa um pouco a desejar em questão financeira. As escolas, né, elas deixam de nos ensinar a parte financeira para nos ensinar outras matérias. E esse livro, ele vem a nos mostrar de que entender os sentimentos é algo extremamente importante. E eu acho que seria extremamente necessário também nas escolas a gente aprender a entender os sentimentos, a interpretar os sentimentos, ou também a como lidar com os nossos sentimentos, né? Porque hoje, infelizmente, hoje em dia, a gente tem aí uma geração que dificilmente consegue lidar com alguns dos seus sentimentos e acabando acarretando em outros sentimentos piores, que pode levar, por exemplo, a alguns males aí que estão bem evidentes hoje em dia. Por causa da depressão e a ansiedade e tantos outros transtornos psicológicos que, infelizmente, acabam com a pessoa. Mas, assim como você disse, Guilherme, você colocou um ponto bastante interessante que a gente vai tratar após a vinheta. Então, que vem a vinheta. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Então, Guilherme, como você estava dizendo a respeito da escola, eu também acho extremamente essencial que isso de fato acontecesse, que houvesse um acompanhamento direto de psicólogos, principalmente psicólogos, terapeutas nas escolas, porque infelizmente uma grande parte dos jovens está enfrentando uma barra pesada em relação ao psicológico deles, psicológico e emocional, está sendo bastante afetado. Então acredito que se tivesse esse apoio na escola, seria de grande ajuda para essas pessoas, esses jovens, essas crianças, porque aí eles seriam guiados e seriam ensinados a respeito dos seus sentimentos, a respeito de muitas outras coisas que envolvem o fator psicológico e também o fator emocional da pessoa.
Então, eu acredito que o que você disse é bem válido nessa parte. E exatamente como você disse, né, cara, tentar entender, como eu estava falando antes também, tentar entender as emoções é algo extremamente importante, porque que nem você falou, o ambiente escolar, né, cara, o ambiente escolar é um ambiente de zoação, né, sempre tem ali aquele malandro ali que vem ali e fica fazendo piadinha de você. Só que o que vai te diferenciar das outras pessoas é como você vai lidar com isso, como você vai lidar ali com a piadinha ali, que, por exemplo, ali o cara ali, ele vai fazer de você. Claro, eu acho que todo mundo, em algum momento na vida, principalmente no ambiente escolar, ele é motivo de piada, entendeu? Só que varia muito de como que a pessoa vai lidar com isso, entendeu? Então, como que a pessoa vai lidar com isso, vai motivar ali mais para frente ali, por exemplo, algum problema mental, alguma depressão que a pessoa vai acabar desenvolvendo, entendeu? Então, o que varia muito é como que a gente vai lidar com essas situações. Então, eu acho, voltando aqui dizer novamente, que é extremamente importante a gente procurar entender os nossos sentimentos. E aí que entra esse livro, né, cara? Ele vem aí para tentar nos ajudar a isso. Puta, cara, esse comentário seu foi genial. Vou falar pra você que foi genial. Digno de ser meu amigo, claro. É basicamente isso mesmo. Por quê? O que acontece? A gente estudou junto, a gente foi bastante zoado na escola, a gente zoou bastante. Enfim, mas era tudo uma questão também de brincadeira. Por que a gente nunca levou pro lado pessoal? Porque a gente encarava de uma forma de brincadeira. E infelizmente, nem todos encaram assim. Justamente por isso a gente não zoava com todas as pessoas, somente com os nossos amigos mais próximos. Depende de como que a pessoa que você tá ali brincando, fazendo piadinha, como que ela vai reagir, entendeu? Então, é aí que entra novamente a importância da pessoa conhecer os sentimentos, conhecer os limites dela, né? E a gente também conhecer até os nossos próprios limites, conhecer até onde que a pessoa ali, né, que é o alvo das nossas brincadeiras, conhecer os limites dela também, né? Sim, assim como os nossos, porque infelizmente também acontece, porque a gente é humano, né? A gente, uma hora ou outra a gente vai errar. Com certeza, uma hora ou outra a gente vai errar, a gente vai muitas vezes passar do limite com alguma certa pessoa, ou outra pessoa vai vir e vai passar do limite com a gente, vai acabar magoando a gente vai falar bastante sobre o sentimento da mágoa em si, nesse episódio, o sentimento da raiva, a própria sensação, o sentimento de ansiedade, sentimento de culpa e o buraco mais fundo que é a depressão. Então, vamos começar então, Guilherme, falando um pouco do livro. Compreender os sentimentos é a chave para o domínio de nós mesmos, para achar a verdadeira independência. Porque se você for escravo dos seus sentimentos, você está fadado ao sofrimento. Isso é óbvio, E então, atingir essa independência emocional é algo extremamente importante, acredito que para todos. Até porque os sentimentos, eles são a forma que a gente filtra o mundo, da forma que a gente compreende o nosso relacionamento com o mundo. Dentro desse livro, nos capítulos, o autor analisa a culpa, a depressão, o medo, a ansiedade, a mágoa, a raiva, e também nos mostra como dá para fazer um balanço realista no nosso mundo interior, aquilo que existe dentro da gente, a interpretação do mundo exterior que a gente cria dentro da gente. Este livro continua sendo um best-seller tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, sendo que já se encontra na 12ª edição, ou seja, o livro é bom mesmo. Então aí, como o Henrique disse, né, esse livro aí, ele já está agraciado, né, vamos dizer assim, já está aí bem conhecido aí, né, tanto que, como foi dito aí, ele já está na 12ª edição. Quem escreveu ele foi David Steven Visconti, nascido em 1938,
Ele foi um psiquiatra americano, autor, empresário e sempre estava ali presente na mídia americana. Ele se formou em Dartmouth Tufts Medical School e lecionou na Universidade de Boston. E depois de um tempo, ele fundou o próprio consultório, o próprio consultório de psiquiatria. Isso em 1968. Depois, em 1979, ele mudou para Los Angeles. E lá ele foi professor em outra universidade. Passando lá, teve o seu tempo lá sendo um professor. Ele fundou e administrou o Centro Viscott de Terapia Natural em Beverly Hills, Newport Beach e Pasadena. Então, o principal objetivo do livro escrito por David tem como propósito explicar a natureza dos sentimentos. E ali ele explica ali, de diversas formas. Ali ele coloca vários sentimentos aí que já foram explicados aí pelo Henrique. Principalmente quando ele tem a preocupação de identificar diversos tipos de sentimentos e a influência deles em nosso cotidiano. Isto porque os sentimentos estão presentes em nossas vidas. E tudo o que fazemos é motivo por um sentimento. Então, o livro ali, ele vai ali mostrar, os sentimentos, ele vai explicar de uma melhor forma os sentimentos e vai estar mostrando ali como que nós agimos em cada sentimento ali, o que nos ocasiona esses sentimentos e quais problemas ali que eles podem estar trazendo pra gente. Ele basicamente se aprofunda na questão dos sentimentos, fala a respeito da mágoa e da perda, fala também a respeito da ansiedade, após isso fala da raiva, fala sobre o sentimento da culpa e por último, como eu disse, ele cai mais embaixo para falar da depressão. E agora a gente vai se aprofundar mais em relação ao que o livro realmente entrega. Vamos começar então, meu caro amigo, falando dos sentimentos. Vamos iniciar assim como o livro inicia, falando sobre os sentimentos. Os sentimentos nada mais são do que a maneira pela qual a gente enxerga e interpreta e, consequentemente, sente o mundo. Aí também a gente pode pensar dentro desse raciocínio de que os sentimentos são a forma como a gente sente o mundo. Vamos pensar da seguinte forma, colocar um exemplo aí. Um sentimento negativo, vamos supor a raiva. A raiva, vamos comparar ela a um machucado. Sentimentos negativos são os machucados. Os pensamentos, eles são responsáveis por colocá-lo dentro de alguma perspectiva. No caso disso, por exemplo, eu machuquei, putz, tá doendo. Então os pensamentos eles vão interpretar aquilo, vão falar, putz, a dor no caso é o sinal de que algo tá errado. Mas os nossos pensamentos eles vão chegar à conclusão de que aquilo foi um machucado causado por X, Y, Z. O conceito principal do livro é que estar em contato com os seus sentimentos é a única maneira pelo qual a gente pode ser o melhor da gente mesmo. Ser livre e aberto aos nossos sentimentos, ser livre de qualquer questão que possa limitar nosso contato com os sentimentos e ser especialmente aberto a todos eles. Pode parecer um pouco difícil e realmente é, mas é algo que o autor cita que é bastante libertador. Você sentir, você ser capaz de sentir os seus sentimentos, ser livre para você sentir eles de verdade e ser aberto a todos eles, sem ter nenhum critério de julgamento ou algo que possa prejudicar mais você. No livro também é citado que sentir o mundo é diferente de encarar o mundo de forma intelectual. Assim como, por exemplo, é uma pessoa que estuda só o Japão, estuda a geografia do Japão, estuda a cultura, enfim, estuda tudo sobre o Japão. É diferente de uma pessoa que vive lá, porque a pessoa que vive lá, ela sente o Japão, ela está em contato com o Japão. A pessoa que somente estuda o Japão, ela não está em contato direto com o Japão. Entendeu? Então, essa questão de sentir o mundo é diferente de encarar ele de modo intelectual. É o que muitas vezes, por exemplo,
médicos tentam explicar uma certa doença, os aspectos, as características delas, mas quem conhece realmente essa doença é quem sente ela. É basicamente isso. Tentar dominar os sentimentos pode fazer com que você crie uma percepção distorcida da realidade, sem afetar a realidade em si. Ou seja, quando você, por exemplo, vamos supor, gosta de uma pessoa e você não quer admitir isso de forma alguma para si mesmo, eu não gosto, é mesmo que você sinta a atração por ela, goste dela, e você fique falando não gosto dentro de você internamente, o que vai acontecer? Você vai começar a criar uma percepção distorcida da realidade, você vai começar a procurar pensamentos para, no caso, argumentar contra essa sua atração por essa determinada pessoa. E, no caso, não vai afetar a realidade em si. E aí é interessante também, cara, porque o autor ali, né, ele tenta explicar a questão do pensamento limitante, né? Porque, que nem assim, né, você coloca, eu não consigo tal coisa, então automaticamente a sua mente ela vai começar a criar ali o porquê que você não consegue tal coisa. Então, como o próprio nome diz, né, o seu pensamento ele vai estar te limitando, ele vai estar se tornando um obstáculo para você. Então, basicamente é isso. O autor ali, ele tenta explicar que os seus sentimentos, eles podem ser tanto seus aliados, como também eles podem ser seus inimigos, né? Os seus sentimentos podem fazer com que você alcance objetivos, mas também eles podem limitar, eles podem fazer com que a sua caminhada se torne muito mais difícil, né? Então, controlar o pensamento, controlar a forma com que você vê o mundo é algo extremamente importante e é algo que o autor ele tenta deixar claro no livro todo. E o autor também, ele deixa muito claro nessa parte dos sentimentos que quando a gente tem um sentimento negativo, vamos colocar no exemplo uma tristeza. O meu cachorrinho morreu. Meu cachorrinho morreu, eu amava muito ele e ele acabou morrendo. O sentimento negativo, ele tem que seguir o seu trajeto natural, para que ele se disperse e, consequentemente, desapareça. Ou seja, o sofrimento ele vai perdurar em um determinado tempo, mas a pessoa precisa viver, a pessoa precisa deixar com que esse sentimento negativo atinja ela de forma completa. Você precisa deixar sua vulnerabilidade à mostra para que o sentimento negativo, a dor que você está sentindo da perda, venha, te atinja e que ele doa o quanto tiver que doer, mas isso não vai ser eterno. Uma hora ou outra ele vai se dispersar, ele vai acabar, porque ele tem um trajeto natural a se seguir, segundo o autor. Então, se a gente tentar negar, racionalizar ou até mesmo disfarçar os efeitos doloridos que muitas vezes uma perda traz, o que vai acontecer? O sofrimento só vai se prolongar e cada vez mais o problema ele vai ficar mais complexo, por conta que você meio que vai aumentando muito o problema, sendo que o foco é só um luto pela perda do cachorrinho. Então é bom que você sinta a dor. Infelizmente é o que deve ser feito para que você consiga se curar de fato e se curar de uma forma comparadamente mais rápida do que tentar negar o que aconteceu, tentar racionalizar aquilo lá, disfarçar que aquilo lá não importa para você. Enfim, tudo isso só vai prolongar o sofrimento e vai provocar mais dor em você. Então a gente deve sentir a dor, deve abraçar essa dor até que ela se disperse e vá embora. Seria tipo utilizar, digamos, a dor como talvez um aprendizado, né, cara? Tentar meio que tirar algo positivo daquilo, né? Sim. Inclusive, ele foca bastante nisso um pouco mais à frente no livro. De pegar e utilizar o sofrimento, utilizar a dor para que você possa crescer. É uma oportunidade de crescimento. É igual aquele ditado que da ostra, não sei se você já ouviu falar, que a ostra só consegue
criar a pérola dentro dela por conta que tem um grão de areia, um grão de alguma coisa que fica machucando ela por dentro. E diante dessa dor, desse desconforto, ela consegue criar algo tão bonito que é a pérola. Ou seja, ela supera ela mesma e consegue criar algo tão valioso e lindo ao mesmo tempo. Ela utiliza de uma dificuldade dela, né? Sim, sim. Falando um pouco do funcionamento do nosso corpo, como ele encara um dano emocional, vamos ainda seguir com o exemplo do cachorrinho. Quando a gente recebe a notícia de que, putz, seu cachorrinho morreu, logo você acaba por ter uma informação que vai gerar um dano emocional em você. E a reação natural é evitar aquilo lá. Só que depois de um tempo isso vai se tornar inviável, porque se você evitar o problema, isso não vai resolver ele de forma alguma. E não sendo possível evitar o problema, o nosso corpo ele começa a aceitar aquilo como uma verdadeira ameaça, algo que está ameaçando a gente, no caso ameaçando de forma emocional, para que o nosso consciente nos prepare para reduzir a extensão do dano que a gente vai receber. O autor também, ele deixa claro que existem dois tipos de sentimentos, né? Existe o sentimento positivo e o sentimento negativo. O sentimento positivo, ele, digamos que é o principal combustível para que a gente continue andando em frente, né? Para que a gente continue tentando alcançar os nossos objetivos. Então, o sentimento positivo vai ser aquele sentimento que ali, quando você tiver numa pior, ele vai ali te dizer: vamos, cara, continue, vamos em frente, que ainda dá tempo, que você consegue. Então, ele é digamos que um sentimento motivador. Mas também existe aquele sentimento negativo, que é aquele sentimento que ele vem ali para te colocar, digamos que uma barreira no seu caminho, né? Que ele vem ali para te deixar para baixo. Ou seja, além de te deixar para baixo, ele vai dificultar a sua caminhada. Então, resumidamente, o sentimento positivo, ele tem ali como principal objetivo fazer com que você continue a sua caminhada, com que você alcance seu objetivo, né? Ele vai te deixar para cima, ele vai te deixar muito mais motivado para alcançar um objetivo que você já traçou há muito tempo. E o sentimento negativo, ele vai dificultar sua caminhada, então ele vai tornar as coisas mais difíceis. Então, igual eu falei antes, a questão do pensamento limitante, né? Que é quando você tem um pensamento que torna as coisas difíceis. Então, a única diferença é que é o pensamento e o sentimento. Sim, sim. Até porque os sentimentos positivos, eles produzem prazer na gente, uma sensação de vida, de plenitude, esperança. Sentimentos bons, sentimentos gostosos de se sentir. Já os negativos, eles basicamente consomem energia. Eles deixam a gente exaustos, completamente sem energia. Uma sensação de vazio e solidão. E isso é extremamente complicado, porque quando você, digamos ali, você se deixou levar pelo sentimento de solidão, de sentimento de vazio, você automaticamente anula suas chances, porque se nem você mesmo se apoia, se você não consegue ter ali sentimentos fortes para continuar, por exemplo, uma caminhada ou continuar tentando alcançar um objetivo, quem que vai te ajudar, né, cara? Então, se você tem ali o seu psicológico, digamos que um pouco contaminado, né, por sentimentos negativos, sentimentos ruins, sentimentos que não vão te ajudar em nada, tudo se torna mais difícil, né? Exatamente, como você disse, eles vão te atrapalhar de uma forma, meu amigo, que vai ser no mínimo o dobro de dificuldade que você iria enfrentar sem os sentimentos negativos. Compreender os nossos sentimentos faz com que a gente seja mais aberto e livre de sentimentos negativos. Dessa forma, a gente se transforma em uma pessoa mais elevada, mais criativa e mais produtiva. Até porque não vai ter aquela sensação negativa te sugando, te puxando, aquele sentimento que perdura. Logicamente que sentimentos negativos eles vêm e eles doem, eles machucam, mas se a gente abraçar eles e sentir eles
uma hora ou outra eles vão se dissipar, eles vão embora, eles vão desaparecer. Entretanto, se a gente deixar eles de lado, infelizmente eles só vão começar a aumentar, só vão aumentar, e eles se alimentam da nossa boa e velha energia. Então, quanto mais rápido você resolver esse problema com essa questão negativa, mais você vai conseguir ser criativo, ser produtivo no trabalho, por exemplo. Outra coisa também que é interessante, né, a questão da gente saber, aí, digamos que superar o sentimento negativo ou abandoná-los, né, deixá-los de lado, que a gente se torna, digamos que uma pessoa até mais criativa, até porque a gente meio que perde o medo de algumas coisas, né? Então, quando você tem um sentimento negativo, né, voltando a dizer, é basicamente aquele pensamento limitante, né? Então, quando você abandona ele, você se torna uma pessoa mais criativa, tanto no seu ambiente de trabalho, como na escola. Se tornando uma pessoa mais criativa, você também vai acabar se tornando uma pessoa, digamos ali, mais bem vista, ou, por exemplo, mais produtiva, né, na escola, no trabalho, qualquer outro ambiente social. A qualidade do seu trabalho, do seu estudo vai melhorar consideravelmente, né, meu caro amigo? Sim, o que você faz depende de você, né? Então, se você tá bem, se você tá desprendido desses tipos de sentimentos, você vai ser produtivo, você vai fazer tudo melhor. Vai ter vários benefícios. E feliz, né, claro. Sim, vai ter vários benefícios. Mas sempre vindo do fato que a gente deve enfrentar esses sentimentos. Eles devem vir até a gente e a gente deve simplesmente sentir eles, até que eles se dissipem, enfraqueçam e desapareçam. O raciocínio que o livro nos traz é de que a ansiedade ela é definida como medo. O medo de algo que vai acontecer, o medo de alguma mágoa ou de alguma perda, de alguma dor que vai acontecer ou pode acontecer. A mágoa ou a perda, elas conduzem à raiva, à dor em si. E essa raiva, essa dor contida dentro da gente, ela pode conduzir à culpa, o sentimento de culpa. Porque os sentimentos negativos dentro da gente, eles vão se debater tanto, eles vão, quando a gente prende eles, é claro, e não os resolve, os sentimentos eles vão começar a criar inúmeros outros argumentos, inúmeros outros pensamentos, inúmeras outras coisas que vão começar a te deixar com uma sensação de culpa dentro de você, como por exemplo, alguém que você ama veio e magoou você, e você deixa aquilo lá dentro, e aquilo lá começa passa por esse processo que o livro fala, e acaba se tornando raiva. E você começa a ter raiva, por exemplo, de uma pessoa que você ama, como por exemplo a sua mãe. Você começa a ter raiva, bastante raiva, e os pensamentos e os sentimentos, a raiva, pode fazer com que você comece a ter pensamentos de, por exemplo, ficar bastante nervoso com a sua mãe e na hora do pico da raiva você imaginar que você está batendo na sua mãe, por exemplo. E isso vai gerar uma sensação de culpa em você. Por quê? Porque, putz, eu tô pensando numa coisa absurda, eu tô pensando em mim batendo na minha própria mãe, cara. Eu sou um monstro. E isso vai gerar aquela sensação de culpa dentro de você. E a culpa não aliviada, o sentimento da culpa não aliviada, ela vai conduzir à depressão, que é o ponto final, estágio final dos sentimentos negativos. Cada um de nós é responsável por viver a melhor maneira que a gente puder viver, ser a melhor pessoa que a gente puder ser. Mas para isso a gente precisa começar a encarar as nossas falhas e aprender a lidar com as mesmas. Pode aparentar ser assustador de princípio, assim, essa ideia, mas à medida que você verdadeiramente adere a essa ideia, você começa a sentir uma sensação extremamente libertadora, por conta daquilo que eu já disse para vocês, que quando você dissipa o sentimento ruim, todos os sentimentos ruins que aprisionam você dentro do seu mundo interior simplesmente desaparecem e você começa a sentir a liberdade, que é ter uma mente mais límpida, mais leve.
seguindo o trajeto do livro, no próximo capítulo, ele vai falar sobre a mágoa e a perda. A mágoa é um sentimento negativo, é algo que vem e automaticamente deixa a gente triste, deixa a gente para baixo. Vamos colocar o exemplo de novo do cachorrinho. Quanto mais importante o meu cachorrinho é para mim, mais profunda é essa dor, é essa mágoa que eu vou sentir. Porque é assim, o que é mais importante pra gente, quando a gente perde, a gente acaba sofrendo de maneira mais intensa, de acordo com a importância que aquilo tinha em nossa vida. E assim como a gente disse anteriormente, o autor, ele mais uma vez coloca nas palavras do livro que aceitar a vulnerabilidade de sentir essa dor, essa mágoa, ao invés de ocultá-la, é a melhor maneira de nos adaptarmos à realidade. A mágoa, ela vai seguir o seu caminho natural, que é vir, causar a dor, você sentir a dor, mas com o tempo ela vai enfraquecendo e se dissipa, desaparece. E aí é interessante também, porque o autor aí ele tenta deixar claro de como que é importante o nosso psicológico, né? A nossa mente está bem estabelecida, a nossa mente está fortalecida, porque vamos supor, né, como você disse aí, a perda do nosso cachorrinho, a gente tem que entender que, infelizmente, né, claro, a morte é algo que é natural. O cachorro de repente do nada voltou para a vida. Vou voltar aqui. A gente precisa entender que, infelizmente, é algo natural, né? É algo que vai acontecer. Só que como a gente vai lidar com isso é que é a questão, né? Que é o interessante. Então, o sentimento da perda, ele pode acarretar outro problema, né, cara? Que é você acabar ali mergulhando ali numa tristeza profunda e tá adquirindo problemas futuros. Então, tudo vai depender ali da questão de como que o seu psicológico ali ele vai estar estruturado, né? De quão forte, digamos, você vai estar preparado para aquilo. É exatamente isso, Guilherme, porque infelizmente é algo natural, né? Tudo que é feito de carbono nesse planeta um dia vai desaparecer. Exatamente. Vai morrer. E então, a forma como a gente recebe essa informação e da forma como a gente lida ela é o que vai diferenciar de ser algo que eu vou levar pro resto da minha vida, me torturando e me magoando por dentro, ou algo que vai doer durante um tempo, vai gerar um certo sofrimento durante o tempo, mas que a partir de um certo período de tempo, aquilo vai começando a enfraquecer e vai se dissipando até que desaparece. Então é essencial as pessoas entenderem essa questão, que ao invés de ocultar essa dor, a gente precisa abraçar essa dor para que ela doa o que tenha que doer, mas após isso a gente se fortaleça diante dessa dor, se fortaleça à medida em que ela vai se enfraquecendo e morrendo, até que ela desaparece. Outra coisa também que eu acho interessante citar é que, falando disso, a gente pode citar o exemplo, por exemplo, das pessoas que têm muitos amigos, muitos amigos, entre aspas, mas que essas amizades, elas são muito superficiais, são extremamente superficiais. E geralmente pessoas assim, elas têm pavor de se aproximar e de ter um vínculo profundo com alguma pessoa, de medo de sofrer algo por conta de traumas passados, de dores passadas. Isso é algo que acontece bastante também. Às vezes a pessoa ali sofreu, né, sentiu ali alguma mágoa, né, que alguém causou ali para ela, e ela vai acabar se assemelhando ali que todo mundo vai proporcionar esse mesmo sentimento para ela, né, esse mesmo sentimento negativo, digamos assim. Então, daí entra a questão da mágoa e da perda em si, né? Sim, que a pessoa ela fica magoada, e ela vai assemelhar, né? Ela vai estar ali
digamos, estereotipando que toda pessoa ali vai acabar fazendo isso com ela, que vai acabar ali proporcionando esse sentimento mais para frente. E, consequentemente, por conta disso, ela vai criando os mecanismos de defesa dela. No caso, os mecanismos de defesa emocional, para que ela não sofra com isso. E um desses mecanismos é essa questão mesmo da pessoa somente ter vínculos superficiais com os demais, para que ela não acabe passando por um mesmo sofrimento que ela já passou antes. Ela vai se tornando uma pessoa mais fechada, né, cara? Uma pessoa retraída. Sim, sim. Por mais que tenha bastante pessoa junto com ela, mas são todos vínculos superficiais. Exato. E assim também, meu caro amigo, quando essas defesas da gente elas se tornam extremamente rígidas, elas afastam a dor, sim, elas nos protegem da maioria das dores, mas em contrapartida, ela também afasta a alegria que a gente tem. Ou seja, a gente não se expõe mais ao risco e acaba por não sentir mais a alegria nas coisas. Usando o exemplo dessa pessoa que tem um trauma no passado, ela se priva de ter novas amizades, de conhecer pessoas novas de maneira mais profunda por conta de um trauma passado, um trauma mal resolvido. Então, ela se priva tanto da possibilidade de alguém vir e machucar ela de novo, mas ao mesmo tempo que ela se priva de viver momentos alegres, de viver momentos felizes por conta dessa defesa rígida que a pessoa acaba criando. E basicamente quem não aceita sentir mágoa, quem não se arrisca a sentir a dor, a mágoa, não pode também sentir prazer. Não pode sentir prazer, não pode dar prazer para as outras pessoas, porque a pessoa vai ficar receosa de arriscar, deixar a vulnerabilidade dela à mostra, de ter um risco diante das outras pessoas, se mostrar vulnerável diante das outras pessoas. E nesse processo de sentir a dor, até o momento que ela se enfraqueça, se dissipe e vai embora, o primeiro ponto que o autor escreve no livro para ajudar a gente é que descobrir o que significa essa perda para a gente é o primeiro passo para que a gente possa compreender a nossa dor. A dor que essa perda traz. Enxergando ela de uma forma mais completa, maior, você consegue superar ela com mais facilidade. Exato. E aí é interessante também, né, cara, que você conhecendo, né, essa perda, você também vai estar conhecendo ali os seus sentimentos, né? Você vai estar conhecendo ali quais são suas fraquezas. E você conhecendo quais são suas fraquezas, você vai estar sabendo ali como que você pode estar combatendo ela, né? Como que você pode estar aperfeiçoando esse seu sentimento e, digamos que, se blindando contra ele, né, cara? E aí, vamos supor que daqui pra frente tu venha passar de novo por essa situação, você vai saber lidar com ela de uma forma muito melhor, né, cara? Você vai, além de lidar com uma forma melhor, você vai sair dessa situação melhor também, né? Porque você já vai ter passado por isso e você automaticamente vai saber como que as coisas funcionam, né? Como que o seu emocional vai agir diante disso. Então você vai tirar isso como um aprendizado e, além de aprendizado, você vai estar se fortalecendo também. Sim, e para aceitar, no caso, para aceitar essa vulnerabilidade que o autor diz que a gente precisa aceitar, a gente necessita ter o seguinte princípio, o seguinte conceito dentro da gente. Acreditar que aconteça lá o que acontecer, de alguma maneira, de alguma forma, a gente vai conseguir ter o controle da situação. Porque é a realidade. As coisas podem piorar, as coisas podem se tornar extremamente difíceis, dolorosas, mas uma hora ou outra a dor ela diminui. Ela diminui e você também, em um momento ou outro, diante do enfraquecimento da dor, você vai começando a ter o controle de volta da sua vida. Então, querendo ou não, isso é verdade. Uma hora ou outra a gente aconteça o que acontecer, uma hora ou outra a gente vai recuperar o controle da situação. Independente de quaisquer coisas, a gente vai recuperar o controle da situação.
Mas para isso a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade, sempre com esse conceito dentro de nossas cabeças, de nossas mentes, que independente de quaisquer coisas, de alguma maneira a gente vai conseguir de volta o controle de toda a situação. É assim como você disse também, meu caro amigo, o que acontece? Quando a gente passa por um momento difícil, a gente amadurece, né? A gente ganha mais experiência, a gente se torna mais sábio. Sim, cara, você acaba, tipo, como eu falei, ganhando uma blindagem, né, cara? Você acaba se tornando, digamos que, um pouco mais casca grossa ali naquilo dali. Porque você já passou por aquilo, né? Você sabe como que você vai estar, como que o seu emocional vai se comportar. Então você vai tirando como aprendizado, entendeu? Você vai se fortalecendo ao longo do tempo. Vai sabendo lidar de forma que auxilie você, né? Sim, digamos que talvez de forma um pouco mais madura, né? Mas até porque você não é a primeira vez que tu tá passando por aquilo, né, cara? Então, já que tu se conhece, você sabe como tu vai lidar com aquilo, entendeu? Sim, eu concordo plenamente com isso. E até porque quando a gente passa por uma situação difícil, então a gente tem que encarar isso como uma oportunidade para que a gente cresça, para que a gente evolua. Infelizmente é difícil, é doloroso, mas a gente encarando dessa forma, que é uma oportunidade da gente se tornar seres humanos melhores, da gente se tornar mais sábio, ter uma blindagem maior, ou seja, evoluir. Então a gente enxergando dessa forma, a gente tem mais força para enfrentar a situação, tem mais motivo para enfrentar tudo o que a gente deve enfrentar. E do contrário também é verdade, se você ficar negando essa experiência, se você não vive essa experiência da forma como ela deve ser vivida, então você não vai conseguir evoluir da forma que você poderia evoluir. Você até evolui, mas abraçando toda a situação, vivenciando essa situação de verdade, você evolui muito mais. Você evolui muito mais. É basicamente isso. Qualquer mágoa que seja, que não for muito bem expressa, deixa uma dor no seu interior. Quando você se sente magoado, sente uma dor interna e você não expressa isso de alguma forma e acaba só deixando ela ficar dentro de você, o famoso engolir sapo. Quando você está numa discussão e você começa a engolir sapo, sabe? Começa a ser magoado, mas você não demonstra que está sendo magoado. Então você vai guardando tudo aquilo para dentro. E essa ação de engolir esses sapos, de colocar essa dor para dentro, ela começa a criar ali dentro de você pequenos focos de energia negativa. E lembra que eu falei que quando você deixa essas energias negativas, elas vão crescendo, elas vão evoluindo, e para que isso aconteça, elas vão se alimentando da sua própria energia? Então é isso que acontece. A energia negativa dentro de você te suga toda a sua energia e ela cresce, ela evolui dentro de você. E essa energia, ela despoja você de seus sentimentos positivos. Ela afasta você dos seus sentimentos positivos, porque vai ser mais difícil para você senti-los com grandes focos, com grandes monstros gigantescos dentro de você, se alimentando da sua energia. Eles afastam os sentimentos positivos e você não consegue se equilibrar para conter todas essas dores que existem dentro de você. Ou seja, você começa a ficar perturbado, começa a pensar e a sentir coisas mais perturbadas. Infelizmente, com o tempo, o que acontece? A dor vai crescendo, vai se criando mais sentimentos negativos dentro de você e vai virando meio que uma bola de neve infernal. E aí você vai começando a guardar mais e mais sentimentos negativos dentro de você, até um momento que você vai cada vez mais ficar procurando, que você não vai ter energia positiva, você não vai ter sentimento positivo, então você vai acabar você vai acabar procurando outras razões para se sentir magoado, porque você vai estar sempre triste, sempre para baixo.
Um exemplo que a gente pode utilizar, por exemplo, é essa pessoa nesse estado negativo, nesse estado depressivo, ela recebe um presente e, em vez de ela ficar feliz, ela se sente um pouquinho feliz, mas ela vai ficar procurando outros motivos para desqualificar aquele presente. Ela pode pensar, putz, essa pessoa está querendo algo por trás. Ela começa a questionar a questão de ter ganho o presente. Ela pode pensar que a outra pessoa, na realidade, ela só está com segundas intenções, com outros interesses nela ao presentear ela. Ou pedir um dinheiro emprestado, por exemplo. Ela vai lá, presenteia e depois vem e pede um dinheiro emprestado para ela. Isso pode acontecer dentro do mundo interior dela, que está completamente dominado por sentimentos negativos. Ela tenta, na verdade, aí, digamos que transmitir ali, na verdade, tipo um sentimento negativo ali, né? Ou a causa dos problemas dela para outra pessoa, né? Então, ela, na verdade, não reconhece, né, cara? Não se reconhece que quem tá passando por dificuldades é ela, né? Então, ela acaba colocando a causa dos problemas dela em outra pessoa. Exato. Aí cita aquele mesmo exemplo do início do livro, né? Que a percepção da pessoa, a percepção da realidade dela tá completamente desregulada. Na realidade, a pessoa só entregou o presente para ela porque essa pessoa gosta dela, mas ela fica tentando achar pelo em ovo. Ela fica tentando conspirar contra aquele presente, sendo que na realidade é apenas um presente, uma amostra de afeto e carinho por ela mesma. Mas por conta de estar completamente perturbada por dentro, ela vai ficar querendo encontrar o pelo dentro do ovo. Seguindo o caminho para conseguir superar a mágoa em si, o autor ele sugere que a gente identifique a fonte original de toda dor, a fonte original de toda mágoa, ou seja, aquele primeiro sentimento negativo que entrou dentro da gente. O autor ele pede para que a gente identifique ele, saiba o que é ele, o que causou ele, entenda sobre ele, para que a gente consiga lidar melhor com essa dor, consiga enfrentar melhor esse problema, identificar ele, entender sobre ele, saber o que causou ele. E depois que você fizer isso, você precisa exprimir esse sentimento, você deve demonstrar esse sentimento, essa dor, ao que realmente causou ela. Você precisa, digamos que expor, né, o seu problema, principalmente para quem tá causando ele, porque, pare e pense, às vezes, né, você tá ali triste, deprimido ali, com, sei lá, alguma crítica que alguma pessoa fez em cima de você, por exemplo, sei lá, sua irmã, seu pai, sua avó, ou sua mãe, mas às vezes não necessariamente essa pessoa sabe que ela tá causando um mal para você, entendeu? Então, às vezes, ela tá ali te criticando, você tá absorvendo aquela crítica ali para você de uma forma negativa, né? Você não tá, digamos que aprendendo com a crítica, mas você tá absorvendo ali de uma forma negativa, você tá se magoando, você tá ali contaminando a sua mente com essa crítica e você não demonstra para essa pessoa que essa crítica que ela tá te dando tá lhe causando mal, entendeu? Então você precisa expor para ela, né? Você precisa dizer ali, olha, peraí, isso daí não tá me fazendo bem, isso daí tá abalando o meu psicológico. Então, você precisa expor para ela, para que talvez também ela possa até te ajudar, entendeu? A enfrentar esse problema e que ela não venha ali a agravar mais, talvez, algum problema que você já tenha, entendeu? Então, seria você mostrar, né? Você expor qual é a fonte do seu problema, não só necessariamente uma pessoa, mas às vezes alguma situação ali, entendeu? Às vezes alguma situação que você passou ali na sua semana ou no seu dia. Então seria você expor ali o que tá te causando esse mal e tentar achar alguma forma ali de minimizar essa dor. Sim, sim.
encontrar o foco, encontrar a origem da sua dor, da sua mágoa, entre aspas, descontar essa raiva, essa mágoa, essa dor que você está sentindo no causador de todo esse sentimento negativo para você. Então isso é uma das maneiras em qual o autor ele sugere para que você lide com os sentimentos negativos, falando aqui da mágoa. Então o Guilherme citou o exemplo, minha irmã veio e me magoou, me deixou triste. Então eu vou diretamente, francamente para ela e falo, você disse algo que me magoou, isso está me causando um problema interno, estou bastante triste com isso, e vocês vão lá e conversam a respeito do problema e tentam resolver. Tentam ou não, resolvem, porque o simples fato de você estar expondo a sua dor a quem causou diretamente o problema, já alivia as tensões que existem dentro de você, já bloqueia aquele probleminha que está dentro de você, que está tentando sugar a sua energia, já corta as asinhas dele já para que ele não cresça, não evolua. E é bastante interessante também de citar, meu caro amigo, que quando a gente está triste, está magoado, e a gente utiliza dessas ferramentas que o autor ele entrega para que a gente possa melhorar, a gente modifica a maneira como a gente lida com o mundo, com as pessoas. Literalmente você evolui como pessoa. Eu achei isso bastante interessante. Uma última reflexão que eu gostaria de dizer aqui, que o livro cita no final do capítulo, é que você esperar demais das pessoas é quase uma sentença para que você seja magoado. Porque pessoas, elas são falhas. Se você ter bastante expectativa com algum comportamento de alguma pessoa, você meio que está fadado a ser magoado de alguma forma. Porque as pessoas, elas são fatores variáveis. Existem N motivos para que elas não consigam alcançar essa expectativa que você tem delas. Então, o correto é você colocar expectativas dentro de você e não nas outras pessoas. Porque você tem controle sobre você, mas das outras pessoas, não. Então, é óbvio isso, você não tem controle das outras pessoas, mas isso acontece, né? Infelizmente acontece, a gente acaba tendo bastante expectativa com as outras pessoas e acaba se magoando por conta de que elas muitas vezes não atingem a nossa expectativa. Passando para o próximo capítulo do livro, ele fala sobre a ansiedade. Que a definição da ansiedade em si é o medo de perder alguma coisa, ou ser magoado, ou sofrer de alguma forma no futuro. Algo que vai acontecer ainda, que você fica ansiando por aquilo. Que pode ser uma ameaça real ou simplesmente imaginária, alguma coisa da sua cabeça. E a gente precisa lembrar que esse medo que a gente tem, o medo na realidade ele é um alerta, né, meu caro amigo? É um alerta a alguma ameaça que a gente possui. Então é de extrema importância que a gente entenda qual é essa ameaça que está nos afetando, está gerando essa certa ansiedade do futuro. Sim, cara, esse alerta aí, né, ele vai ligar digamos que ele vai te dar um sinal vermelho, né, cara? Alguma coisa ali vai acontecer e vai tentar ali preparar o seu psicológico, né? Tentar preparar ali a forma com que você vai reagir àquela situação. Sim. E deixa a gente, assim, na maioria das vezes, deixa a gente amedrontado, assustado, nervoso, afobado, inquieto, preocupado, desamparado, inseguro, enfim, de diversos estados de espírito possível. A coisa que mais atiça a nossa ansiedade, mesmo não parecendo, mas é a questão da perda da nossa vida, que é algo que está dentro da gente por conta da evolução em si. A gente tem esse medo em relação à nossa autopreservação. E por mais que isso possa parecer distante da gente, mas eu vou dar um exemplo que vai
colocar você, que vai fazer você repensar. Vamos colocar você num cinema, por exemplo. Você está lá assistindo o filme Indiana Jones. Você está lá naquele momento que ele está correndo da pedra lá. Nesse momento você se sente extremamente tenso e nervoso e ao mesmo tempo ansioso. Enfim, você sente uma gama de emoções todas desembrulhando dentro de você. E aquilo lá nada mais significa que você tá se colocando no lugar do personagem. Putz, e se fosse eu, o que eu faria se aquilo estivesse me atingindo? E aquilo começa a ativar um instinto básico de sobrevivência. Então, qualquer história que tenha aventura, que mostre que as pessoas estão sendo ameaçadas de alguma forma, tenha lá criaturas poderosas, algo que ameace realmente a vida do personagem principal, a gente se prende a esse tipo de filme, a esse tipo de história, por conta que a gente sente o mesmo sentimento de adrenalina, que é por conta da sobrevivência. Quando os nossos ancestrais eles sobreviviam a coisas absurdas, eles sentiam um sentimento completamente revigorante de estar vivo, de ter vencido. Por exemplo, um mamute, eles iam lá caçar um mamute lá e acabavam vencendo o mamute. Então, a sensação de vitória, de estar vivo, era incrível. E isso a gente carrega dentro da gente até os dias de hoje, refletido nessa questão dos filmes. Quando a gente enxerga isso nos filmes, a gente olha e pensa, putz, se coloca no lugar do personagem e se sente bastante conectado com o filme emocionalmente. Por conta disso, porque ele está sofrendo uma ameaça também. Então a gente identifica e fica tenso junto com o personagem que está vivenciando aquela situação. Então, né, essa questão da vitória, colocando aí na realidade, né, como você disse aí nos filmes, seria, por exemplo, você conquistar uma caça ou vencer um combate nos filmes. Na vida real seria, por exemplo, você alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, você traçou aquele objetivo ali durante muito tempo, né? Você planejou e depois de tanto tempo você conseguiu. Então seria mais ou menos isso. E também, como você disse, hoje na maioria das vezes, a nossa sobrevivência física ela não é afetada, certo? Mas tem outro problema que acontece bastante, que a gente meio que se encontra, assim como o livro cita, numa arena artificial, onde os nossos adversários na realidade são os nossos chefes, os nossos empregadores, esquemas exigentes, práticas injustas e muita burocracia. Tudo que cria o sentimento de frustração na gente e nos ameaça de tempos em tempos, sem que a gente tenha a oportunidade de demonstrar os nossos sentimentos negativos para a causa, para a origem desses mesmos sentimentos negativos. Então a gente vive nessa espécie de servidão emocional. Se o seu chefe vem e forga na massa com você, ele vem e fala, putz, seu trabalho tá meio ruim, sabe? E você vai sentir raiva, vai sentir, sei lá, uma gama de sentimentos ruins, mas você não pode olhar para o seu chefe e falar foda-se e mostrar as duas mãos para ele. Você não pode fazer isso, porque se você faz isso, você é mandado embora. Você é mandado embora e daí como que você vai comprar comida, vai pagar suas contas, vai cuidar da sua família? Então, essa questão da servidão emocional é bastante interessante, porque por mais que a gente não tenha mais problemas como, por exemplo, a sobrevivência, como os nossos antepassados tinham, mas a questão da servidão emocional ainda está presente, muito presente nos dias de hoje. E todo mundo, acredito, que já passou por algo do tipo. Viu? Seu trabalho tá uma bosta. Foda-se. Você não pode fazer uma coisa dessa. E se você fizer uma coisa dessa, você vai para casa. Eles mandam você pro olho da rua. Exatamente. O autor cita que utilizar o esporte como válvula de escape é essencial. Porque quando você utiliza o esporte, você adquire conquistas dentro do esporte. Como por exemplo, vamos supor que você está praticando a natação e você tem a meta de vencer
2 campeonatos esse ano. Você vai lá, treina, se esforça, faz muito esforço e você acaba vencendo esses 2 campeonatos. E daí tem aquela sensação que o Guilherme disse, uma sensação de vitória, uma sensação positiva de vitória. E isso traz uma sensação de confiança também dentro da pessoa. E ela pode, durante esse processo, ela vai soltando todos os sentimentos negativos a respeito dessa servidão emocional que ela sofre no seu dia a dia dentro do esporte. E de praxe ainda consegue essa grande vitória que traz mais confiança para a pessoa, traz mais alegria, mais felicidade para a pessoa, olhando dessa perspectiva. E outra, também a questão, né, de você perceber que você ultrapassou ali, digamos, um limite seu, né? Você transpôs ali, digamos, um obstáculo. Isso aí é extremamente gratificante, né, cara? Isso aí é que você mostra que você conheceu seus limites e que você conseguiu passar por eles, né, cara? Então, é algo que vai ser extremamente positivo pro seu psicológico, pra sua mente. E quando você pensa também em pegar e ficar suprimindo sentimentos negativos dentro da gente, meu caro amigo, isso requer uma energia absurda. E também a gente precisa da nossa energia para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter o nosso ganha-pão, por assim dizer. Então, essa questão de ficar suprimindo emoções negativas dentro de você só vai te prejudicar e só vai cada vez mais te deixar no fundo do poço, porque você precisa de energia também para poder sobreviver, para poder trabalhar, para poder produzir e afins. E quando isso acontece e sua vida já virou meio que uma bola de neve, você começa a descontar isso nas pessoas mais próximas a você. Você começa a ser mais grosso, mais raivoso, mais chato com os seus entes queridos. E isso cada vez mais vai desbalanceando a sua vida de uma forma que, meu amigo, quando você vê, você já está na prancha, prestes a ser comido por um tubarão. E outra, além de você mostrar que você não sabe lidar com a situação da forma mais inteligente possível, você vai estar também só aumentando o problema, né, cara? Você vai estar meio que ali transmitindo o seu problema para outras pessoas. Então você não vai estar lidando, obviamente, da maneira correta com isso. Então você vai estar ali aumentando a proporção do problema. Exato. O primeiro passo para que a gente possa vencer essa questão da ansiedade é admitir que a gente está ansioso. E depois, após isso, procurar entender o que está causando essa ansiedade. Entender o que está nos deixando ansioso, o que esse alerta está querendo dizer dentro de você. Se existe alguma ameaça mesmo, analisar se aquilo é real, se pode acontecer ou se é simplesmente algo da sua cabeça, se você pode remover essa ameaça que está te atingindo e procurar resolver. Mesmo se não tiver como remover essa ameaça, você precisa aceitar ela, você precisa abraçar essa ansiedade para que ela não se aloje dentro de você e acabe se tornando um monstro maior, desenvolvendo mais complicações dentro de você. Para resolver essa questão da ansiedade, o autor também diz que a gente precisa de um momento em particular no nosso dia para que a gente preste atenção em nós mesmos, para tudo que você está fazendo, para tudo que você está pensando e simplesmente deixa os seus sentimentos, os seus pensamentos fluírem e preste atenção neles. Preste atenção em você mesmo e nos seus sentimentos. Isso ajuda bastante a identificar possíveis causas que estão te causando ameaça, que estão te causando esse sentimento de ansiedade. Você conhecendo aí as causas, né? Você sabendo aí o que tá te prejudicando, fica muito mais fácil, né, cara, de você saber aí quais são, digamos que as soluções. Esse tipo, por exemplo, vamos supor, existe uma pessoa do seu lado que ela é negativa, você sabendo que ela
talvez ela esteja, não que ela seja a principal fonte, mas de que ela possa contribuir para a sua piora emocional, você sabendo que ela está contribuindo, você pode ali estar, sei lá, se afastando dela, né? Ou até mesmo estar conversando com ela, porque às vezes ela te faz algum mal, mas ela não sabe, né? Porque às vezes a pessoa quer te ajudar, mas infelizmente tá acabando fazendo mal para você. Então você sabendo, você conhecendo ali as causas, os motivos, vai ficar muito mais fácil também para você conhecer a solução pro problema. Exatamente, meu caro amigo. E passando aqui agora pro próximo capítulo, a gente vai falar da raiva agora. A questão da raiva, a definição de raiva é simplesmente o sentimento de estar sendo irritado, de estar sendo ofendido, estar sendo importunado, enraivecido, ou aquele famoso, putz, tô puto, muito puto. Isso é raiva, basicamente. Em relação a lidar com esse sentimento, o autor, ele coloca nas palavras do livro que a gente deve exprimir a nossa raiva, expressar a nossa raiva com a fonte que causou essa ferida emocional. E, consequentemente, a gente vai conseguir a cura para a mesma. Porque se você deixar essa raiva aí consumindo dentro de você, ela vai evoluindo, e ela vai começar a destruir você por dentro. Vai criar aqueles monstros, aqueles sentimentos negativos que vão cada vez mais sugar você, assim como eu disse anteriormente. Então a gente não deve de forma alguma guardar e enterrar pequenas mágoas. A gente deve sempre procurar resolver elas de forma franca, direta e educada. Não adianta nada você chegar e for resolver um problema de cabeça quente e acabar transformando o problema em um problema cada vez maior por conta da sua falta de paciência. Exprima aquilo lá, exprima com firmeza, mas seja o mais educado possível, mas seja firme, para que você possa expressar o seu descontentamento com algo que te magoou, que te irritou, que te tirou fora de si. E você expressando ali, né, o seu sentimento, você expressando ali como você tá naquele determinado momento, vai meio que tirar a possibilidade da existência, sabe, daquele sentimento de putz, eu poderia ter falado, eu poderia ter agido de tal forma, digamos, aquele arrependimento de você não ter agido. Então, você expressando ali para a pessoa, né, o que tá causando esse sentimento, né, a sua raiva, você vai estar inibindo com que exista esse sentimento ali mais para tarde, né, porque senão aí, né, você vai começar a ficar pensando depois de, nossa, eu poderia ter falado, eu poderia ter agido, e aí vai acabar gerando outros sentimentos, né? Exatamente, ele vai evoluir para o próximo sentimento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a culpa. Você vai se sentir culpado de não ter feito uma coisa que você queria ter feito. É o remorso, no caso. Putz, queria ter feito aquilo, mas acabei não fazendo. E isso causa um mal, mas um mal que consome a pessoa de uma forma muito dolorosa. E também quando você resolve essas questões, você vai lá e não fica remoendo a dor, vai e resolve de forma direta e franca, você evita de ficar com sentimentos ruins dentro de você, você acaba ficando mais leve, você acaba se desprendendo desses sentimentos ruins, desses sentimentos negativos que eram para estar dentro de você, sugando sua energia e fazendo com que você crie dentro da sua mente fantasias de raiva. Que raios é fantasias de raiva? Fantasias de raiva é quando você briga, por exemplo, com um coleguinha da escola e você não resolve aquele problema e vai para casa e fica pensando, nossa, eu queria ter esmagado a cara dele, eu queria ter quebrado os dentes dele, velho. E você fica pensando nisso e fica cada vez mais tendo essas fantasias de expressar sua raiva, mas sempre em fantasia, sempre através dos pensamentos. E isso pode levar a um acidente ou algo extremamente pior, né, meu caro amigo? Uma briga ou algo do tipo.
né, se você não mostra, né, ali como a gente disse já, a causa desse sentimento, ele vai acabar ali depois ali ocasionando algo pior, né, meu? Então, quando você expressa, né, quando você mostra que tá te causando essa raiva, você vai estar ali fazendo com que não exista, após um tempo, aquele sentimento de eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter agido de tal forma. Você vai agir ali na hora, só que vai evitar com que depois haja um arrependimento por parte sua, tá entendendo? Basicamente, você vai evitar que a situação piore. Então, é basicamente isso. É expressar o sentimento de uma maneira firme, uma maneira franca e direta para a pessoa, para que ela tenha parte nesse problema também. Porque muitas vezes o problema não é seu, a pessoa que veio e fez alguma cagada, alguma coisa do tipo. Então você pega esse problema que está atingindo você e você entrega esse problema para ela, porque é um problema dela, é um problema que ela causou, então ela que resolva. Passando para o próximo capítulo, que a gente vai falar um pouco da culpa. A definição de culpa é o sentimento de ser indigno, de ser uma pessoa má, ruim, tem inúmeros remorsos, como a gente citou anteriormente. Putz, poderia ter feito aquilo, acabei por não fazer, e a pessoa fica se sentindo culpada por não ter feito algo. Ou seja, ela fica se autoflagelando. O sentimento de culpa é isso, é um sentimento de flagelo, de autoflagelo. E a gente também pode citar a questão das fantasias raivosas, que podem trazer culpa para as pessoas. Como, por exemplo, vamos utilizar o exemplo lá do início que eu utilizei, da questão de que você briga com a sua mãe, você tem um desentendimento com a sua mãe, e você começa a ter essas fantasias raivosas por conta que você não resolveu o problema com a sua mãe. E você chega ao ponto de ter uma fantasia que você está agredindo sua mãe, está dando um soco na cara dela. E isso vai te deixar com um sentimento de extrema culpa, porque a sua mãe é uma pessoa extremamente querida por você, uma pessoa extremamente amada por você. Logo, você não deveria estar pensando em algo do tipo. E você está pensando nesse tipo de coisa simplesmente por não resolver essa questão, esse problema que vocês dois tiveram. E isso vai trazer um sentimento de culpa para você, e você vai começar a achar que você é uma pessoa horrível, uma pessoa cruel, uma pessoa sem coração, muitas vezes uma pessoa até mesmo desequilibrada, e você vai começar a se autopunir. Dentro da sua cabeça, você vai começar a se autotorturar. Você vai falar, putz, nossa, como que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Com a sua própria mãe, como que você teve coragem de pensar em algo do tipo? E isso vai criando uma série de pensamentos automáticos que cada vez mais vão começar a sugar a sua energia. E vão, infelizmente, com o andar da carruagem, vão acabar se tornando a famigerada depressão. Então, para resolver toda essa questão da culpa, quando você fizer algo errado a alguém e realmente se sentir culpado ou algo do tipo, reconheça o seu erro, pense por que você errou, o que levou você a ter errado, e tente fazer o máximo possível para tentar corrigir a situação. Se desculpe, obviamente, com a pessoa que você acabou prejudicando, e tente fazer o máximo possível para reparar a situação. Então, é dessa forma que você vai conseguir restaurar o seu equilíbrio emocional. Tentando corrigir aquilo que você errou, pensando a respeito do porquê você cometeu aquilo, para que você não cometa esse mesmo erro de novo, e aceitar essa questão que você errou. E você é humano, você erra, você é imperfeito, você precisa aceitar que você errou e que você tem que fazer essas ações para se redimir, principalmente consigo mesmo. Então, mais uma vez, o autor bate na tecla de você precisa abraçar esse sentimento de culpa, identificar ele e tentar corrigir. E basicamente fazendo tudo isso, você restaura o seu equilíbrio emocional. Seria você utilizar o sentimento de culpa ao seu favor, né? Você ali pegar ele, você identificar esse sentimento e tentar amenizá-lo da melhor forma possível. Porque se você guardar para você,
depois de um tempo, ele vai se tornar um sentimento, né, na verdade ele já é tóxico, mas ele vai se tornar algo extremamente prejudicial a você e a sua saúde mental. Então, esse sentimento, ele pode, depois de algum tempo, ocasionar outros problemas, né, outros sentimentos tóxicos. Sim, sim. Vira um fardo para você carregar. E cada vez mais esse fardo vai ficando pesado, porque você vai ficando sem energia. E passando para o último capítulo, a gente vai falar um pouco agora da depressão. Depressão, acredito que a definição que o livro entrega é que é aquele sentimento de estar esquisito, entre aspas, se sentindo infeliz, melancólico, para baixo, triste, profundamente triste. E daí, uma coisa interessante também que o livro cita é a relação da depressão e da tristeza, essa comparação dessas duas coisas, porque elas não são a mesma coisa. Por mais que muitas vezes as pessoas confundem uma com a outra, mas a tristeza, ela difere bastante da depressão, e a depressão também difere bastante da tristeza. E a gente vai entender um pouquinho agora o porquê. Falando um pouco de uma pessoa deprimida, o que acontece? Ela só faz achar razões adicionais para estar deprimida. Na medida que, por exemplo, observando uma paisagem bonita, ela fica pensando em pessoas que agora estão ausentes na sua vida, que causam dor, que causam uma certa mágoa, um sentimento ruim dentro dela. E isso vai gerando um vazio, a tristeza, e vai se tornando uma bola de neve. E infelizmente cada vez mais essa tristeza interior vai aumentando. E isso vai afetando a percepção que ela tem do mundo exterior, ou seja, ela acaba por ver o mundo, ter uma percepção extremamente depressiva do mundo, extremamente negativa do mundo. É isso aí, ela mesma vai se contaminando com o tempo, né? A pessoa que esse sentimento aí da depressão, ele chega num determinado ponto em que a pessoa ela não consegue mais achar soluções, né, cara? A tendência é de ela ter cada vez mais sentimentos tristes, coisas que a deixem para baixo, se isolem das pessoas, né? Pessoas que têm a tendência de trazer coisas boas para ela. E a partir do momento ela começa a ter pensamentos ruins, né? Pensamentos negativos que vão cada vez mais eliminar as soluções, né? As chances dela sair aí, digamos, desse buraco que é a depressão. Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, no mesmo lugar, observando uma paisagem bonita, ela vai estar pensando em coisas positivas. Infelizmente, as pessoas que têm depressão, elas vão estar em contato com as suas dores, e as suas dores vão, infelizmente, estar crescendo aos estímulos que ela vai recebendo. A depressão difere da tristeza. Tristeza é o sentimento de esgotamento que segue a mágoa ou a perda. Ou seja, quando a gente está triste com alguma coisa que aconteceu recentemente. Já na depressão, quando as pessoas elas ficam tristes por muito tempo, sem compreender o que é realmente a fonte primordial da dor, elas perdem o contato com essa origem. E o problema vai aumentando à medida que elas vão sendo consumidas pela tristeza. E a tristeza simplesmente fica por lá, nutrida por uma profunda reserva de raiva, rancor, dor e até mais pura tristeza. Elas acabam elas acabam sendo cada vez mais sugadas por esse sentimento. A tristeza em si, ela se dissipa com o passar do tempo, dependendo do grau de intensidade do que te deixou triste. Mas a tristeza na depressão, ela não pode ser deixada sozinha. Porque se ela for deixada sozinha junto com a pessoa, ela cresce. Observando nessa perspectiva, então, a tristeza nada mais é do que uma fase passageira nos nossos sentimentos. Já a depressão, ela é uma espécie de anomalia no fluxo natural dos nossos sentimentos. Então, o livro ele sugere, é claro que a depressão já é uma doença, mas mesmo assim ele tenta sugerir para que a pessoa faça aquilo que a gente já citou, de tentar se observar, tentar
entender o que causa, qual que é o foco central da dor que ela está sofrendo. Ela precisa encontrar por aquilo que ela está sofrendo e ela tem que sofrer somente por aquilo e passar por aquilo até que essa dor se dissipe, se enfraqueça e desapareça. Então esse é o caminho natural dos sentimentos negativos. Mas como a gente está falando de uma doença, sempre o correto é procurar um profissional, é procurar um psicólogo, conversar com ele para que ele dê o seu diagnóstico, para que você inicie uma terapia, enfim, para que você cuide desse problema. Porque a gente está falando de uma coisa séria, a gente não está falando de brincadeira aqui não. É algo realmente sério que infelizmente acaba com a vida de inúmeras pessoas e consomem a vida de tantas outras, destroem famílias, por conta que se uma pessoa infelizmente se suicida, ela destrói a família dela, porque a dor fica impregnada neles. E eles utilizam essa questão para acabar com o sofrimento, porque eles realmente não aguentam mais lutar contra tudo isso, porque é uma luta extremamente difícil, uma luta extremamente complexa. Então é de extrema necessidade que se procure um profissional, se procure um psicólogo, um psiquiatra, para que a pessoa possa se cuidar, para que a pessoa possa melhorar. Porque à medida que você procura um profissional, você aumenta, você consegue alguém para estar ao seu lado ali, para estar te auxiliando a vencer essa batalha. Alguém que entende da doença, vai entender o que você tem a dizer para ele e vai te direcionar e vai te ajudar a vencer toda essa batalha que sozinho, infelizmente, é extremamente difícil de enfrentar. Cara, você encontrando, né, um profissional, claro, antes você precisa identificar o problema, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber que você está passando por isso. Então, a partir do momento que você sabe que você está passando por isso, vai ficar muito mais fácil de você encontrar as soluções. Quando você conhece o seu problema, é muito mais fácil de você conhecer as soluções para ele. Então, buscando, né, um profissional, esse profissional ele vai tentar ali entender quais são as causas, né? Quais são os problemas que você está obtendo com esse tipo de situação e vai te apresentar soluções para isso, né, cara? Então, claro, né, ajuda profissional, ela é a melhor ajuda que você pode ter em cima de um problema como esse. Por conta do discernimento que a pessoa tem e também por conta do apoio que ela vai te dar. Ela vai dar todo o suporte necessário para você. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, por uma depressão, por problemas psicológicos, porque hoje, infelizmente, quase todo mundo enfrenta algum tipo de distúrbio. Mas é importante que a gente ajude as outras pessoas conversando com elas, tentando resolver os problemas delas, tentando que por meio de conversas a gente possa indicar para a pessoa, para ela se cuidar, para ela procurar um profissional, porque o profissional, um psicólogo, é sempre a melhor resposta numa situação como essa, porque ele vai ajudar de fato a pessoa a se livrar desse problema. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dificuldade em relação a distúrbios psicológicos, sente, converse, faça o máximo que você conseguir para poder convencer essa pessoa a procurar um atendimento psicológico, procurar tratamento, porque depressão não é brincadeira. Depressão nunca foi e nunca será brincadeira. E se você tiver com algum problema, espero que esse episódio faça você refletir a respeito dos seus sentimentos, o que você sente, e eu espero profundamente que ele tenha ajudado você, encorajado você a enfrentar os seus problemas e também tenha encorajado você a procurar ajuda, procurar algum profissional da área, algum profissional da parte de saúde mental, para que você possa superar esse problema, para que você possa vencer esse problema. Porque eu já tive problemas assim
e sei o quão doloroso quão difícil é enfrentar problemas psicológicos. Pelo simples fato de que para uma dor de cabeça existe o Anador, existe o dipirona. Para uma dor muscular existe um relaxante muscular, enfim, existe algum remédio. Mas para dor psicológica, para dor emocional, infelizmente não existe nenhum remédio que você tome e que cure a dor no mesmo instante. A única alternativa é lutar, vencer esses problemas. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que o Guilherme tenha te ajudado com esse episódio sobre os nossos sentimentos. Agora a gente vai falar das principais coisas que esse livro nos traz, a moral que ele nos traz, no caso que a gente leva nesse livro. Eu peguei a principal mensagem de que eu devo sentir os meus sentimentos, eu devo deixar com que eles venham, eles doam o que tiver de doer, machuquem o que tiver de machucar, mas com isso eles vão acabar se enfraquecendo, eu vou acabar me fortalecendo, eu vou acabar evoluindo e eu vou retomar o controle da situação novamente. Então, eu acredito que essa é a principal ideia do livro, é que você tem que se abrir e você tem que resolver os seus sentimentos. E o livro, assim como a gente comentou, ele entrega bastante, inúmeras formas de você vencer os sentimentos que ele cita, tal como a mágoa, a questão da perda, a ansiedade, a raiva, o sentimento de culpa e também a depressão. Então, o livro ele fala para que a gente sinta, abrace os nossos sentimentos e resolva-os para que eles não acabem, para que os nossos sentimentos ruins não acabem nos dominando e de pouco em pouco acabando com a nossa vida. O livro aí, né, ele tende a nos ensinar aí sobre os sentimentos, né? Sobre o quanto eles podem nos afetar, o quanto que ele pode afetar a nossa saúde mental e também, obviamente, corporal. Então, a gente tem que conhecer, né, os nossos sentimentos, saber o que causa os piores deles, né, como, por exemplo, a raiva, tentar expressá-los, né, da melhor forma, conhecendo cada um deles melhor. A gente vai estar também aí conhecendo como que nós podemos resolver os nossos problemas da melhor forma possível, sem, claro, contaminar o nosso psicológico e sem afetar também as pessoas ao nosso redor. E dessa forma a gente vai para o final do nosso programa, mas antes de finalizar a gente queria ressaltar, a gente vai deixar o link do livro na descrição do episódio, se caso você ficou interessado em saber mais a respeito do livro e quer se aprofundar dentro dele, dentro dos conceitos, enfim, se aprofundar dentro das informações do livro. É claro que o nosso episódio ele não é extremamente aprofundado no livro, porque se a gente o fizesse, a gente ficaria horas e mais horas falando da linguagem dos sentimentos. Então, se você se interessou pelo livro, quer saber mais a respeito e tiver com vontade de compra pelo nosso link para que você possa continuar ajudando a gente a produzir o Livrando Cast com muito amor e carinho, sempre dando o nosso melhor para que sempre os episódios tenham o máximo de qualidade e o máximo de impacto que a gente possa gerar nos nossos caros telespectouvintes. E agora, meu caro amigo, se despeça. Bom, então por hoje foi isso, né? A gente falou aqui sobre esse livro aí que tende só a trazer coisas positivas para nós, ajudar a gente a conhecer melhor os nossos sentimentos, né? E mais um episódio, concluímos aí mais um episódio aí com sucesso. E muito obrigado a todos por estarem aí com a gente, por dedicarem o seu momento do dia a escutar o nosso programa. Enfim, é isso. Eu agradeço a todos vocês e o meu até mais. Então, assim como meu caro e grandiosíssimo amigo disse, chegamos ao final de mais um episódio. Eu agradeço imensamente vocês por ter escutado até aqui. O livro vale muito a pena de ser lido.
principalmente por conta que ele nos dá uma outra perspectiva sobre os nossos sentimentos, sobre como enfrentar os nossos problemas internos, as nossas dores internas. Então acredito que seja bem válido ler ele para ter essa nova percepção dos nossos sentimentos, que a gente possa se tornar pessoas melhores, pessoas que saibam lidar melhor com suas emoções. Eu agradeço do fundo do meu coração de vocês terem escutado esse episódio até aqui, porque foi um episódio um pouco longo. Mais uma vez eu peço para que vocês ajudem as pessoas que precisam, que estão enfrentando problemas, que estão enfrentando dificuldades emocionais e psicológicas. Então ajudem essas pessoas, se coloquem no lugar dessas pessoas. Imagine o quão dificultoso é enfrentar esses problemas. Estenda a mão para essas pessoas e ajude mesmo. Faça o bem sem olhar a quem. E assim eu fico aqui com o meu caro e grandiosíssimo amigo Guilherme. Então eu me despeço aqui de vocês. Os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim. Até mais para vocês, meus caros telespectouvintes. Tchau, tchau. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.